Olá, galerinha do canal Gospel. Estou aqui para gravar um vídeo para vocês a respeito dos livros da Bíblia, questionários bíblicos. E a primeira pergunta é: qual o menor livro da Bíblia? O menor livro da Bíblia, para quem não sabia, está vendo, é a segunda epístola de João, que possui somente 13 versículos. É um livro bem interessante, pois tem por próprio autor o próprio João, que contém apenas 13 versículos. E hoje estarei tratando esses versículos bíblicos que é bem interessante para você que é bem curioso, que tem curiosidade de aprender fatos inerentes, fatos curiosos, importantes da Bíblia. É bem interessante. A segunda é: qual o menor versículo da Bíblia? E aqui na revista na revista corrigida diz que é Lucas capítulo 20 versículo 30, que diz apenas e o segundo. Na revista atualizada, porém, diz que é João 3:2, que tem apenas Jó 3:2, que tem apenas 7 letras, que diz disse Jó. E é bem interessante, pois para quem não sabia qual eram os menores versículos da Bíblia, são esses dois, mas tem outro no livro de João, capítulo 11, versículo 48, que diz Jesus chorou. Inclui entre os 4 os menores livros da Bíblia. E é bem interessante. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Isso é bem interessante, pois foi Moisés, e está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 34, que diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Aqui diz: e este a sepultou, ou seja, Deus havia sepultado Moisés. É bem interessante, meus amigos, pois aprendemos bastante coisas com questionários bíblicos, desafios bíblicos, e isso abre muito a mente, o psicológico. A próxima: quem foi o primeiro homem citado na Bíblia que se enforcou? Isso é bem interessante, pois o primeiro homem na Bíblia que se enforcou foi Aitofel, que está descrito no livro de 2 Samuel, capítulo 17, verso 23. 17 e 23, que diz assim: Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abadou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu. Este homem, queridos, ele se enforcou e morreu. É bem interessante, pois ele mesmo se enforcou. Para quem pensava que Judas foi apenas a pessoa que se enforcou, não, esse Aitofel foi o primeiro homem na Bíblia que cometeu o próprio suicídio. O próximo é: quem pela oração teve sua vida aumentada por 15 anos? Isso é bem interessante, amados irmãos, pois foi Ezequias, foi o rei Ezequias. Este homem, esse rei, ele orou ao Senhor. E é bem interessante que Deus acrescentou 15 anos de vida a mais para ele. Que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se tenho te servido, andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E antes que Isaías saísse, amados irmãos, do pátio, Deus havia dado outra revelação para o profeta Isaías, dizendo para ele voltar e dizer para o rei Ezequias que ele viverás e não morrerás. Pois Deus havia uma promessa, Deus havia de fazer algo na vida deste homem. E é bem interessante. A próxima é: qual o nome do primeiro aposentado da Bíblia? Para quem não sabe, foi esse rei Joaquim. Ele foi o primeiro ser humano a ser aposentado. Ele foi aposentado. E aqui diz, no verso de número 33 e 34:
E lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão, e sempre na sua presença todos os dias da sua vida, todos os dias da vida dele. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia e sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Ou seja, foi o primeiro homem a ser aposentado. Isso era um ato de aposentadoria na época do povo de Israel, lá na antiguidade. O próximo. Onde se lê na Bíblia que Jesus escreveu. É bem interessante, amados irmãos, porque muitas pessoas não sabem onde está escrito que Jesus escreveu. Jesus escreveu. A palavra que diz que Jesus escreveu é bem interessante. Por isso é sempre bom estar se alimentando da palavra de Deus. É sempre bom estar ali na palavra, porque sempre aprendemos algo novo, sempre descobrimos algo que nós não sabíamos até então. A Bíblia se renova a cada dia, a cada manhã, e é bem interessante quando nós observamos e estudamos a Bíblia. E diz assim, estarei lendo. Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Aqui diz que Jesus escreveu na terra, amados irmãos. Para quem não sabia qual versículo, qual capítulo que dizia que Jesus escreveu na terra, se encontra no livro de João, capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. É bem interessante nós sabermos disso. É bem interessante, amados irmãos, aprender da Bíblia, pois a palavra do Senhor diz, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós possamos crescer no conhecimento e prosseguir, pois a palavra do Senhor é algo que alimenta a nossa alma. A palavra do Senhor vivifica e produz vida. A palavra do Senhor diz que no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e ao que bate se abre, e ao que busca encontra. Se você está pedindo para Deus conhecimento, sabedoria, conhecimento da palavra, você está no caminho certo, mas tem que pedir com gozo, com alegria, com perseverança. Não basta pedir uma vez e já desistir. Devemos ter perseverança, devemos ter confiança e devemos esperar o tempo de Deus, pois o tempo de Deus não é o tempo do homem. Que Deus abençoe a vida de vocês, e o próximo vídeo estaremos fazendo torta na cara, por tema questionário bíblico, perguntas e respostas. E que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. É um prazer estar gravando vídeo para o canal. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais e mais. Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.